Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, eu estava escutando o pronunciamento do senador Gladys Cameli. Realmente essa estrada ela é muito importante, assim como a BR-156 lá no Amapá, que hoje está interditada a nossa estrada também. Eu lembro que quando eu fui no Acre, eu já vinha de alguns lugares, né, eu vivi em alguns lugares muito isolados. Eu tinha voltado para o Brasil, eu tinha morado em Maputo, em Moçambique, depois Recife, Macapá, e fui para Cruzeiro do Sul. E um dia eu saí, não é? Eu cheguei lá no período de chuva, então não tinha estrada. E eu fiz o percurso de Cruzeiro do Sul a Lagoinha, que era um assentamento do INCRA, e eu passei 9 horas numa embarcação pelos meandros dos rios ali. E quando chegou o verão, que a estrada permitiu o tráfego, a mesma distância se cobria em meia hora, que mostra a importância da estrada. Pois não. Senador, uma parte. Só para Vossa Excelência, senhor presidente, ter uma ideia do que o nobre senador João Capiberibe acabou de ressaltar, de Cruzeiro do Sul até o Lagoinha, é em torno de 60 quilômetros. Hoje está totalmente pavimentado, você se gasta hoje, senador, no máximo 30 minutos. Então, se Vossa Excelência, naquela época, gastou 9 horas de barco, o senhor imagina o quanto é importante a preservação da BR-364. Muito obrigado, senador João Capiberibe. Senhor presidente, mas eu gostaria de abordar muito rapidamente um tema que faz parte das minhas preocupações, que é a segurança do cidadão, a segurança das pessoas. E hoje nós vivemos uma tragédia, não é? A mortalidade de jovens no nosso país é algo dramático. Não é? Nós temos, o ano passado, 55 mil assassinatos, não é? Na sua grande maioria de jovens. E desde o primeiro mandato nosso aqui nessa casa, tratei de apresentar projetos de interesse nacional, a exemplo da Lei Complementar 131 de 2009, mais conhecida como Lei da Transparência, que são projetos que buscam incessantemente melhorar a qualidade de vida e a convivência da sociedade brasileira. Eu tenho o maior orgulho, né, de ser considerado o precursor da transparência no país. Porque foi graças à Lei da Transparência, e essa lei foi fundamentada na prática. A lei foi extraída de políticas praticadas na minha gestão de prefeito de Macapá, depois nos 2 governos. Foi a primeira vez na história do país que os sistemas de administração orçamentária e financeira eram disponíveis na rede mundial de computadores sem senha. Foi no nosso governo a partir de 2001. Portanto, eu tenho uma satisfação muito grande de ter aberto o caminho, mais tarde, para a aprovação da Lei de Acesso à Informação, que está acabando de completar 3 anos. O sucesso da Lei da Transparência, em vigência plena desde 27 de maio de 2013, levou-me a ousar e apresentar uma proposta de emenda constitucional, já conhecida como PEC 24, que constitui o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Segurança Pública. Pois não se faz política sem orçamento. É um pressuposto. Primeiro, você tem que ter o orçamento para poder desenvolver política, porque senão não há política possível. A PEC 24 foi abraçada com entusiasmo pelos agentes de segurança pública de todo o país, que criaram inclusive a Frente Brasil pela PEC 24 e pela sociedade. Pela primeira vez, a segurança pública é tratada de maneira que necessita e como exige a sociedade brasileira. A PEC 24 representará para o país o que o Fundeb representa para a educação e o SUS para a saúde. Esse é o tripé das políticas sociais: educação, saúde e agora essa tentativa de formular uma proposta de política nacional para a segurança. O objetivo da criação do fundo é garantir recursos regulares e frequentes para a manutenção e melhoria da segurança pública no país. É importante ressaltar
que o fundo não irá alterar nenhuma alíquota de imposto cobrado do contribuinte, do cidadão. Os critérios de repartição levarão em consideração os indicadores de violência, os investimentos que os estados já realizam na capacitação e formação das nossas polícias e a remuneração dos policiais. Com a aprovação da PEC 24, será possível a implantação de uma política nacional de segurança pública, onde os estados serão os executores dos recursos arrecadados e distribuídos pela União. Organizadas pela Associação Nacional das Entidades Representativas de Cabos e Soldados e Policiais, Bombeiros Militares do Brasil, já foram realizadas audiências públicas em Campo Grande, Goiânia, Belo Horizonte, Macapá, Salvador, entre outros estados, São Paulo. Na próxima quarta-feira, dia 20, finalmente, a PEC 24 será apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Está na pauta para um primeiro debate na CCJ na próxima quarta-feira. A proposta de emenda que nós apresentamos trará os recursos necessários para a organização de um sistema nacional de segurança pública, o que, trocando em miúdos, representa que a segurança pública seja financiada com repasses de um fundo permanente, como é feito pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde, e para a área de saúde, pelo Fundeb, para a área de educação, pelo Fundeb. A ideia é que nós tenhamos um fluxo permanente de recursos num fundo nacional que será repassado aos estados para a execução. Somente uma ação integrada será capaz, e na dimensão que o país tem, senhor presidente, o Brasil, um país de 8.500.000 quilômetros quadrados, uma população acima de 200 milhões, nós não termos uma política nacional capaz de integrar a área de segurança do nosso país, porque segurança não é só polícia, não é bom que se esclareça. A segurança pública vai além da polícia. A polícia é um dos atores, né, nessa garantia de segurança da cidadania. Eu considero que a aprovação da PEC 24, e aí eu quero fazer um apelo ao governo para que analise essa proposta, não é? Não haverá, digamos, incremento ou acréscimo naquilo que já é arrecadado. A ideia é destinar uma parcela de recursos do ICMS e do IPI e das empresas de segurança. No IPI e no ICMS é da venda, uma parcela da venda de material bélico e armas, ou seja, tirar uma parcela de recursos do ICMS, do IPI, para destinar a esse fundo, para que esse fundo possa garantir a segurança do cidadão. Então, a minha expectativa é que o governo analise com muita cautela, porque a ideia é criar esse fundo, criar um orçamento. Esse orçamento seria, digamos, estaria nas mãos da União, mas não seria executado pela União. A execução seria exatamente como se dá através do Sistema Único de Saúde, se dá através do Fundeb, através de órgãos colegiados da área de segurança pública nos estados brasileiros. Portanto, eu quero fazer um apelo aos senhores e senhoras senadores para que, na quarta-feira, a gente possa aprovar na CCJ a PEC 24 e dar um passo importante nessa questão da proteção do cidadão. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.